Até amanhã, beijo para você, amigão, e muito boa tarde para você, começando o seu primeiro plano. Olha, ocupação de UTIs na Paraíba aumenta, tá maior em 30%, né, que há um mês atrás, ou seja, tá subindo o negócio. E aí, João Pessoa, secretário de Saúde, diz que está atento aos números, ao avanço do vírus e a medidas restritivas novas medidas restritivas podem ser adotadas. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre a decisão do Ministério da Educação sobre a retomada das aulas presenciais a partir de janeiro. O negócio pegou tão mal, que, ao que tudo indica, houve aí uma marcha ré nessa decisão. A repórter Juliana Teixeira vai trazer os detalhes ao vivo sobre isso. A gente também traz aí uma parte da entrevista do prefeito eleito Cícero Lucena hoje na Band News FM. Ontem eu conversei com ele aqui, mas hoje eu também conversei com ele na rádio e ele trouxe temas novos. A gente fala sobre privatização, a gente fala sobre Cagepa e a situação da mobilidade, da eficiência do transporte público de João Pessoa para quem anda de ônibus. Isso e muito mais a partir de agora. O LabMec, Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB, apresentou dados novos sobre a ocupação de leitos de UTIs e enfermarias com casos de Covid-19 aqui na Paraíba. Veja bem, a ocupação está 30% superior à média dos últimos 30 dias. Está só aumentando. Quem vai falar com a gente sobre esses números preocupantes ao vivo é a repórter Juliana Teixeira. Oi, Ju, boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, tantos alertas que fizemos, assim como as autoridades de saúde aqui do estado também fizeram, mas os números não deixam de crescer, tanto de novos casos quanto de mortes. E o LabMec, da Universidade Federal da Paraíba, analisa semanalmente todos esses dados, computando aí os números e tirando conclusões que são conclusões importantes para os representantes da área da saúde e também para toda a população. Vou conversar com Cássio Bezarria, que é coordenador do LabMec. Cássio, o que é que esses números têm apontado, o que é possível saber a partir deles? Boa tarde. Bom, boa tarde. O que a gente tem percebido é que não é de hoje que esses dados têm crescido aqui no estado da Paraíba. Nós tínhamos um cenário bem mais otimista ali entre agosto e setembro, e de final de setembro para cá esse cenário tem piorado bastante, principalmente quando nós olhamos justamente a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria. Semanalmente, a ocupação dos leitos, assim como o número de casos, tem evoluído. Sim, por exemplo, essa semana a ocupação de leitos de UTI aqui no estado, ela cresceu cerca de 16%, né? Um valor expressivo. Então, e não se limita a UTIs. Também se observa em relação às enfermarias, o que é um indicador de que se cresce a ocupação em enfermaria, pode piorar o cenário para as UTIs também no futuro, né? Quando a gente avalia as pessoas que estão sendo vítimas da doença, o perfil continua o mesmo? O perfil em si, ele não muda muito ao longo do tempo, né? A proporção de pessoas que tinham comorbidade, ela é um pouco rígida, né? Então, quanto a isso, não há grandes variações do início até hoje. A gente está falando aqui de João Pessoa, mas Campina Grande também tem trazido números expressivos relacionados principalmente ao isolamento social. Isso, Campina Grande, até 2 semanas atrás, Campina Grande tinha uma tendência de queda em ocupação de leitos de UTI e enfermaria, né? Mas nas últimas 2 semanas tem crescido a ocupação lá também. Quanto aos índices de isolamento social, chama a atenção Campina Grande, porque o nível de mobilidade urbana lá está superior àquilo que é esperado para esse período do tempo. E aí vocês agora estão encerrando uma nova pesquisa, né, para ser divulgada nos próximos dias. Isso, nós voltamos a atualizar aquelas informações sobre os óbitos, né? Então, esse final de semana, nós vamos construir novamente aquela curva sobre o crescimento dos óbitos corrigidos por data de ocorrência, diferentemente da data de notificação. A gente vai para o estúdio agora. Rejane Negreiros, apresentadora do Primeiro Plano, tem uma pergunta também para o senhor. Oi, Rejane.
Oi, Ju, boa tarde ao nosso convidado. Professor Cássio, também recentemente vocês fizeram uma outra pesquisa mostrando o impacto da Covid no mercado de trabalho, o impacto da doença no mercado de trabalho. Né? O que dizem esses números? O que a gente pode tirar desses números? Em relação à pesquisa que foi relacionada especificamente ao mercado de trabalho, o que ela apontou? Olha, tem várias informações interessantes e até surpreendentes, né? Porque, por exemplo, a informalidade. O que se desenhava lá no início da pandemia é que houvesse uma explosão nos dados sobre informalidade aqui no estado da Paraíba. Mas quando a gente compara o terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, houve uma redução na informalidade. Isso é uma opinião minha, tá certo? Isso eu não tenho como afirmar ainda categoricamente quanto a uma análise mais aplicada. Mas a gente acredita que o auxílio emergencial teve um papel importante nessa redução da informalidade, né? Devido ao agente, porque ele vai correr risco se ele pode estar recebendo um auxílio e que pode estar contribuindo para essa melhora nos índices de isolamento social também, né? Mas o impacto na economia é bem visível nesse aspecto. Não, claro. Por exemplo, quando a gente olha desemprego, a taxa de desemprego, o ano passado nós tínhamos uma taxa de desemprego aqui no estado entre 11% e 12%, né? Esse ano a gente já está em 16% e não fechamos o ano, né? E tem mais, quando as medidas vão sendo abandonadas, né? Sei lá, vai acabar o auxílio emergencial. Então, espera-se resultados ainda piores quanto a esses indicadores. Rejane, tem uma nova pergunta? Isso, Ju. Recentemente também o LabMec fez uma pesquisa sobre a questão dos leitos de UTI, né? Não sobre a ocupação, mas sobre a abertura de leitos, redução de leitos. Como é que eles estão observando essa questão? Porque agora o governo do estado acabou de anunciar uma nova leva de abertura de leitos, já se preparando para o que pode vir por aí. Como é que se avalia, então, a abertura e fechamento de leitos específicos para tratamento da Covid? Houve queda, mas já há abertura de novos leitos. E o que é que esses números mostram aí sobre essa necessidade? Olha, o que nos parece que realmente vai ser necessário, né? Porque quando a gente olha a tendência, o que é a tendência? É um comportamento de longo prazo. Então, ela nos dá uma direção. E a direção que ela tem apontado é de crescimento. Então, para que aqueles problemas que eram apontados lá no início da pandemia aqui no estado, eles não voltem a entrar em discussão, né? Então, eu acho que está sendo feita uma antecipação a esse tipo de discussão, que faz sentido. Muito obrigada pela sua participação, Rejane. Nas últimas 24 horas, foram 734 novos casos da Covid-19 aqui no estado da Paraíba. A atualização de ontem já mostrava 500 novos casos e a gente tem esse crescimento já apontado pelos números. Em relação ao número de óbitos, foram 11, uma a mais do que o registrado ontem. Quando a gente fala aí sobre casos confirmados, o estado já tem totalizado 146.528 novos casos, 3.316 pessoas já morreram vítimas da doença e aí a ocupação hospitalar aqui na Grande João Pessoa é de 62%, na Paraíba no geral é de 53%, em Campina Grande 34%, mas a gente aponta aí as informações do LabMec para uma perspectiva de aumento nessa ocupação hospitalar. E no Sertão, a situação é a mais crítica de todas, com 70% de ocupação, isso relacionado apenas às UTIs adultas aqui no estado da Paraíba. Rejane. Obrigada, Ju, pelas informações preocupantes mesmo. Obrigada ao professor Cássio. Parabéns aí pelo trabalho que vem sendo feito pelo LabMec, uma coordenação que também passa por ele. Parabéns a toda a equipe. É importante que a gente tenha esses números, é importante que a gente saiba identificar o que está acontecendo, porque isso deve orientar os gestores públicos, né, numa política pública que seja mais eficiente no combate a essa doença que tem feito tantas vítimas por aqui. E olha, o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, né, a gente conversou com ele, e ele disse que, por enquanto, na visão dele, não existe a possibilidade de novas medidas restritivas, tá? Ele tem avaliado isso e diz que, por enquanto, esse é o cenário. Porém, a Secretaria de Saúde de João Pessoa
vai intensificar, e a Prefeitura, né? Vão intensificar as fiscalizações e monitorar a circulação do vírus aqui na capital. Está intensificando a fiscalização. A gente também, ao mesmo tempo, está apelando para que aquelas áreas, aqueles estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, academias, percebam que o vírus voltou a circular com uma determinada força, muito provavelmente por causa do tamanho da flexibilização e das eleições. Portanto, esse repique é do primeiro turno, vai ter o repique ainda do segundo turno aqui na cidade de João Pessoa. E a gente pede para que a flexibilização estabelecida em bares, restaurantes principalmente, sejam atendidas na forma que está disciplinada no decreto, para que a gente possa responder a esse segundo momento de aceleração da infecção na cidade de João Pessoa. Pois é, né? Então, pegando também um gancho nisso, eu vou voltar a falar agora, ao vivo, com a repórter Juliana Teixeira, porque, Ju, secretários de saúde, né, têm atribuído parte do aumento da curva dos casos de Covid ao funcionamento de bares, de restaurantes. E aí eu pergunto, Ju, como é que isso repercutiu, né, entre os representantes desse segmento, desse setor aqui no estado? Rejane, primeiro dizer que causa estranheza a declaração do secretário de Saúde do município, Adalberto Fulgêncio, sobre as fiscalizações. Por que só apenas agora fiscalizar mais ambientes como boates e lugares onde são realizados eventos? Somente nesse momento, algo que a gente tem mostrado tanto, né? A própria imprensa tem divulgado que vários bares e restaurantes têm aí ido de encontro a todas as normas sanitárias e feito eventos com participação de muita gente. Essa é a primeira observação. A segunda é divulgar aqui a nota de repúdio da Associação Paraibana de Promotores e Profissionais de Grandes Eventos aqui da capital, a APAGE, que repudiou as declarações tanto do secretário municipal quanto do secretário estadual de saúde, que vem aí atribuindo apenas aos eventos o número alto de novos infectados pela Covid-19. A nota, inclusive, faz uma crítica e diz assim: nos surpreende o fato dos mesmos secretários não citarem qualquer relação do aumento dos casos de coronavírus com as campanhas políticas realizadas entre setembro e novembro, as quais diariamente tínhamos imagens de aglomerações em massa, sem qualquer cuidado sanitário e de forma totalmente irresponsável e desordeira. É o que aponta aí a nota repudiando essas declarações. E ontem mesmo eu questionei o próprio secretário Adalberto Fulgêncio, porque ele foi uma das pessoas que durante a campanha para a prefeitura aqui da capital, que chegou a dizer que a situação da Covid-19 aqui na capital estava controlada, como se fosse possível controlar o vírus, né, Rejane? Pois é, Ju, muito bem lembrado. Primeira nota da APAGE dizendo o seguinte: olha, ignoraram as eleições. E a gente falava disso aqui o tempo inteiro, né? Como você, em meio a uma pandemia, sai liberando, e aí também a própria Justiça Eleitoral precisa fazer, né, uma autocrítica, porque como é que você sai liberando uma série de eventos? E aí, claro, a Justiça Eleitoral liberou eventos com algumas exigências e as pessoas que estavam ali envolvidas nas campanhas, com partidos e tudo mais, negligenciaram os cuidados e as exigências. Esse é um ponto. Agora, você lembrou muito bem um outro ponto, Ju, que é a questão da falta de fiscalização. Então, não só se liberou tudo, né, em pleno avanço da pandemia, como se faltou fiscalização. Então vai fiscalizar agora, depois que é aquela coisa, sabe? Depois que o ladrão entra, que faz a devassa, e que sai, que se coloca grade e que se coloca câmera. É bem isso, né? Pois é, tudo acontecendo, muito à revelia. A gente mostrava aqui, via, e tudo era muito registrado, né? Tanto nos eventos de campanha política, quanto em outros eventos, festas que eram realizadas para pessoas da alta sociedade, boates que estavam sendo abertas e que ainda estão em funcionamento, boates fechadas, contando com muita gente. Isso não é algo apenas do nosso conhecimento, mas as próprias autoridades de saúde já têm conhecimento, sim, e uma pena que só decidam aumentar as fiscalizações a partir de agora, quando a situação já está quase de uma forma incontrolável em todo o nosso estado. Rejane. Obrigada, Ju. Pois é, no mínimo se pecou por omissão.
né? É isso que a gente tem falado sempre por aqui. E olha, a unidade de pronto atendimento do Valentina voltou a atender somente casos de Covid-19 por causa da transmissão do coronavírus, que aumentou nos últimos dias aqui em João Pessoa. A unidade hospitalar se junta à UPA Oceania, que já tinha tornado exclusivo o atendimento de casos da doença. De acordo com o secretário municipal de saúde, Adalberto Fulgêncio, dos 90 leitos disponíveis em João Pessoa, 59 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 70%. Além disso, as demais 30 unidades básicas de saúde permanecem realizando testes para detectar a doença 3 vezes por semana. As outras 2 UPAs, Cruz das Armas e Bancários, continuam com atendimento misto de urgência e emergência, mas podem ser acionadas caso necessário. Por falar na UPA Bancários, um telespectador aqui do Primeiro Plano esteve hoje na UPA e mandou para a gente esse registro aí que eu quero que você veja junto com a gente. Um guarda municipal está lá no cantinho, aí agora aproximou. Guarda municipal que trabalha no local entrando na unidade sem máscara, né? Você percebe aí o que está mais à frente. O telespectador pediu para não ser identificado, mas disse que o guarda entrava e saía da unidade sem máscara sempre, o tempo inteiro, o que contraria as regras sanitárias e o bom senso, né, gente? A gente está falando de saúde e de uma unidade básica de saúde, uma UPA, de unidade de saúde. Durante todo o momento em que o paciente esteve na UPA, ninguém da unidade chamou a atenção desse guarda, segundo o nosso telespectador. Nós entramos em contato com o comando da Guarda Municipal de João Pessoa. O comandante Diogo Guedes nos informou que todos os profissionais recebem máscaras, luvas, álcool em gel regularmente, que são orientados sobre as boas práticas quanto à proteção individual e coletiva no combate à Covid-19. Eu acho que esse aí perdeu aula, tá? Bem, mas ainda na nota, o comandante garantiu, abre aspas, que o episódio vai ser apurado pela instituição e encaminhado para um processo administrativo e disciplinar, se necessário. Tá aí. Essas são as informações que a gente traz para você com relação a isso. Se você tiver casos assim também, denuncia, manda para a gente, que a gente tem vários canais que você pode utilizar. Tem o 99111847, que é o nosso WhatsApp, mas tem nosso Facebook, YouTube, que você pode chegar lá também, fazer seus comentários e suas sugestões, tá? E o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, esteve hoje na Band News FM Manaíra. Ele falou sobre a universalização do saneamento básico na capital para a melhoria da saúde da população. Vamos dar uma olhada. Porque o saneamento básico é saúde, tá certo? É medicina preventiva, é saúde de ação preventiva. É injustificável você ter um PSF não cumprindo um teste de diabetes. O diabetes é prevenção. Eu fiz campanha, foi de fazer em ponto de ônibus para ver quem era diabético, inclusive para receber o medicamento em casa. Identificar a doença no começo para tratar de forma humanizada, de respeito e evitar que a doença avance. Pois é, você sabe que eu conversei com o Cícero ontem aqui ao vivo no programa, mas hoje nós voltamos a conversar na rádio, aí tocamos em outros assuntos, né, como este, por isso que a gente está trazendo aqui para você, porque são assuntos, são temas importantes. E aí o Cícero também falou sobre a possibilidade de privatizações. Eu perguntei sobre a privatização da Cagepa, por exemplo, que tem a ver com o Estado, mas Estado e municípios vão trabalhar juntos a partir de agora, né? Conversamos com o governador, pretendemos antecipar, em vez de 2033, no máximo até 2028, no caso de João Pessoa. Então, em vez de eu privatizar o esgoto de João Pessoa, nós vamos, junto com a Cagepa, ganhar tempo na execução da obra. Então, em vez de brigar, passar 2 anos para fazer licitação, a Cagepa tem mecanismo hoje de chamar também a iniciativa privada para fazer alguns avanços que se faça necessário. Bem, veja agora o que Cícero Lucena disse quanto à situação das paradas de ônibus e da eficiência do transporte público coletivo. Você não pode tratar mobilidade se você não priorizar o ser humano como usuário. E para isso você tem uma série de fatores. Tem condomínios na nossa cidade que foram entregues com 5 problemas. Ou seja, o transporte coletivo, a mobilidade urbana, o ponto final está a 1,5 km de distância. Se coloque no lugar de uma pessoa que mora, que tenha crianças ou que seja idoso. Quer dizer, tem que andar 1,5 km para pegar o primeiro transporte e 1,5 km para voltar para casa. Porque essas pessoas
não tem renda para pegar um Uber, para pegar um táxi. Então, você tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Nós temos a sensibilidade, desde da parada de ônibus, do preço da passagem, discutir com o governador, por exemplo, ligações interbairros, porque na hora que você faz as ligações interbairros, você encurta a distância, ao encurtar a distância, você reduz tempo a ser percorrido pelo transporte, você reduz o preço da passagem. Então, toda a nossa ação vai ter a visão macro da cidade como um todo. E agora a gente fala do governo da Paraíba, porque o governador João Azevedo assinou um contrato de empréstimo, né, com o Banco Mundial no Brasil, né, de aproximadamente 127 milhões de dólares, né, dinheiro que vai ser destinado à execução do projeto de segurança hídrica aqui no estado. A ação vai beneficiar a população das regiões do Cariri e do Curimataú. Essa população vai receber água por meio do sistema adutor Transparaíba. Primeiro é importante entender que nós temos 127 milhões de dólares do empréstimo e mais 80 milhões de dólares de contrapartida com a construção da adutora do Curimataú. Nós estamos falando aqui de investimentos na ordem de 207 milhões de dólares. Isso ultrapassa R$1 bilhão de investimentos previstos só dentro desse contrato. Esse projeto ele prevê ações, primeiro, na gestão da água como um todo no estado da Paraíba. Ele prevê investimentos em uma grande adutora que vai pegar a água do São Francisco e distribuir por toda a região do Cariri, chegando até Taperoá, onde serão beneficiados 18 cidades com a garantia de água a partir de agora, a partir da implantação, evidentemente, da adutora, pegando água do São Francisco e distribuindo e oferecendo segurança hídrica para uma região. O projeto de segurança hídrica do estado da Paraíba tem o objetivo de aprimorar ali a gestão dos recursos hídricos, né? De aumentar a oferta de água potável no semiárido paraibano e também de otimizar os sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário na Grande João Pessoa. Além disso, os investimentos vão permitir a reestruturação de órgãos como a CAGEPA e a AESA e o reordenamento do esgoto de João Pessoa. Então, caminha muito aí afinado com o que Cícero Lucena havia falado aí para a gente. Depois do intervalo, a gente fala de educação e das aulas presenciais nas universidades federais do país. Voltam ou não voltam? Até já. Estamos de volta para falar das aulas nas universidades federais. O Ministério da Educação atropelou, né, o processo, ignorou a pandemia da Covid-19, negou que ela existe, né? Porque acabou liberando as aulas a partir de janeiro, né? Bem no meio do avanço da Covid e dentro de um espaço de tempo que é muito curto para o retorno, né? Para se pensar em qualquer retorno, ainda mais com algo que se exige tecnologia também. E o negócio pegou tão mal que a decisão foi revogada. Quem vai trazer os detalhes para a gente mais uma vez é ela, Juliana Teixeira, ao vivo. Conta para a gente, Ju. Rejane, pois é, somente a UFPB tem mais de 30 mil alunos. Só alunos, tirando aí os professores, né, pessoas que fazem parte da universidade ou da comunidade acadêmica em estudos. Além disso, o IFPB, né, que é o Instituto Federal aqui da Paraíba, também tem milhares de alunos. A medida foi encarada aí como um desrespeito à vida, principalmente por parte de estudantes. Eu conversei hoje com o reitor Valdinei Veloso. Ele também falou sobre essa preparação da instituição para esse retorno. Mas a medida foi revogada ainda na tarde de ontem. Vamos ver. A medida pegou de surpresa toda a comunidade acadêmica. Mas ainda ontem, depois das críticas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou atrás. Em uma entrevista a um veículo de comunicação, disse que ainda deve consultar publicamente estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica antes de tomar a decisão. A determinação do Ministério da Educação foi para a volta às aulas presenciais nas universidades e institutos federais de ensino.
já a partir do dia 4 de janeiro de 2021. O texto do decreto revogava a permissão para que as atividades online contassem como dias letivos, o que está autorizado até o final do mês. O reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Veloso, disse que não foi consultado sobre o retorno. Nós não fomos consultados em momento algum. Não sei se a gestão anterior, uma vez que nós só assumimos no dia 11, foi consultada, mas desde logo a presente gestão não foi consultada sobre esse retorno. A professora Meire Roberta Marinho, pró-reitora do IFPB, diz que qualquer medida tem que ser tomada para resguardar a vida das pessoas. É preciso analisar a capilaridade de uma instituição como a nossa, é muito grande, pois o IFPB hoje atua em mais de 50 cidades da Paraíba e isso causa uma movimentação enorme de servidores e de estudantes, além de seus familiares. Então, nesse contexto, precisamos analisar nas entrelinhas a documentação proposta, que envolve tanto a portaria 1030 do MEC, como também os pareceres do CNE e a Lei 14.040 de 2020. Para este estudante, membro do Centro Acadêmico de História Quebra-Quilos e representante estudantil do coletivo UFPB Somos Nós, o retorno representa um risco, já que as condições sanitárias da universidade são precárias. No momento em que a gente enfrenta um aumento do número de casos da Covid aqui no nosso estado, receber essa notícia do MEC, claro que representa não só um atentado contra a vida daqueles que constroem a universidade, tanto estudantes, professores como servidores técnicos administrativos, e além disso despreza, as decisões e a autonomia das universidades, que já definiram que não haverá possibilidade de retorno sem condições para isso. Pois é, Rejane, com investimentos mínimos, que a gente acompanha aí ao longo dos anos, sabe-se que na universidade, em muitos locais, nem água para lavar as mãos a gente encontra, muito menos sabão. E eu conversei também com o Valdinei Veloso e perguntei se já havia um plano para esse retorno das aulas na Universidade Federal da Paraíba, e ele disse que ainda está estudando e que não tem o quantitativo de professores e pessoas que são aí do grupo de risco, servidores, que integram os quadros da Universidade Federal da Paraíba, que deve ainda fazer esse balanço, também levando em consideração os próprios estudantes. Rejane. Obrigada, Ju. Bom trabalho para você. Vamos agora para Brasília. Nossa correspondente Fernanda Martinelli conversou com o prefeito eleito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, que foi pedir recursos por lá. E conversou também com o senador em exercício, Diego Tavares, ele que é do Progressistas e faz parte da equipe de transição do Cícero aqui em João Pessoa, do Cícero Lucena. Olá, Rejane, boa tarde a você e a todos que acompanham o Primeiro Plano. A equipe de transição do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, continua em formação. E um dos integrantes é o senador Diego Tavares, do Progressista. Nossa equipe conversou com exclusividade com o parlamentar, que falou sobre os trabalhos da transição e também destacou o crescimento do partido no estado da Paraíba após as eleições desse ano. Inclusive com o compromisso de fazer o seu melhor mandato à frente da capital do estado, que é a capital de todos os paraibanos, e contará hoje com a ajuda nossa aqui no Senado Federal para poder contribuir, além de outras prefeituras também na grande região, como Santa Rita, que também o terceiro maior município do estado. Então o Partido Progressista vem crescendo cada vez mais e com certeza seremos cada vez mais fortes, principalmente nas próximas eleições. Quem também esteve aqui em Brasília foi o prefeito eleito da cidade de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. Ele teve uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, onde buscou investimentos para o seu município. Tratamos sobre habitação e infraestrutura urbana, falamos sobre assentamento e regularização fundiária também, e um problema importante que é a questão de segurança hídrica. Todos os municípios do Nordeste têm problema de água. Não é diferente de Pedra de Fogo, mesmo sendo um município com muitas vertentes, rios que abastecem a grande João Pessoa. Além do Ministério de Desenvolvimento, Manuel Júnior também teve audiências no Ministério do Turismo e com parlamentares da bancada federal, aqui no Congresso Nacional.
Direto de Brasília, nossa correspondente. Obrigada, Fernanda. Com essa eu me despeço de você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Te espero às 1h10. Fica agora com Gerardo Rabelo e muito mais.